É assim, para quem quer aumentar o peso, como fazer a ingestão? Faço exercícios 3 vezes por semana, exercício funcional. Como é que você resolveria esse estudo de caso? Perfeito. Eu acho assim, o primeiro ponto importante é Cláudia, né? Isso Cláudia, aí. obrigado pela pergunta e pela tua participação. Então, o primeiro ponto importante dentro dessa pergunta é nós entendermos que o peso ele é muito amplo, né? Então, você pode aumentar o peso de gordura, o peso de massa muscular, que é com certeza o que você estava se referindo. E para isso, a avaliação física, a avaliação antropométrica, ela acaba sendo fundamental no trabalho para você entender como esse peso está mexendo. Quando nós falamos então nessa subida de massa muscular, qual a conduta que eu, Lucas, carrego muito? A minha prioridade com o paciente que quer ganhar massa muscular é que ele não ganhe gordura. Então, eu prefiro que esse paciente ganhe um pouco menos de massa muscular do que ele ganhe mais massa muscular com mais gordura. Por quê? Porque a gordura, metabolicamente falando, ela é muito ruim. Então, vai chegar uma hora que vai travar o ganho de massa muscular do meu paciente e ele vai acabar ganhando só gordura. Então, a base para que você consiga ter esse ganho de massa muscular é o superávit calórico na dieta e essa subida do carboidrato. Então, ao longo do processo de hipertrofia, qual é o balanço que nós fazemos? Nós vamos aumentando o carboidrato, a proteína nós vamos reduzindo um pouquinho, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não tem necessidade de você usar grandes quantidades de proteína na dieta de hipertrofia. Quando a gente vai para a parte da suplementação, a creatina, por exemplo, como nós estávamos falando, entra como um ótimo aliado. Então, ela vai te auxiliar também nessa questão do exercício. Porém, um ponto muito importante de frisar é que o exercício é fundamental para esse ganho de massa muscular. Então, eu posso ter a minha dieta 100% calculada redondinha. Se eu não tenho estímulo de treinamento, esse acréscimo calórico aqui não vai servir para o ganho de massa muscular. Então, a importância do exercício físico ela acaba sendo fundamental. E tu, Rodrigão, no que tu me complementa? É, assim, a musculação é o exercício mais efetivo para ganhar massa muscular. Ela colocou que faz funcional. Dentro do funcional, veja o que é possível ter de resistência de peso, nem que não seja com carga, mas que seja com um volume de repetições que dê um trabalho propriamente para o seu músculo, para que ele precise se adaptar. Então, avalie a parte do treinamento, se está sendo o suficiente para cada grupo muscular, e os resultados eles vão ditar se realmente o estímulo está sendo bom ou não. Quanto à parte alimentar, escreve o que você vem fazendo e procura verificar pontos que você poderia ajustar para mais de aumentar a quantidade daquilo que você está comendo. Caso você não esteja ainda observando tão isso, recomendo que você tente um dia realmente fazer o que a gente chama de recordatório alimentar. Para você olhar ali tudo que você vem comendo, às vezes você vai reparar que você está comendo menos do que você precisa. Se puder, claro, que ter um nutricionista seria o perfeito, porque ele faria tudo isso para você. Mas ainda, se você acha que está comendo muito, mas o peso não vem alterando, esse muito não está sendo suficiente para você. E aí, para que o seu ganho seja com a melhor qualidade possível, tem que tomar muito cuidado com as escolhas dos alimentos e com as quantidades que serão oferecidas. Normalmente, realmente a gente mantém uma proteína ainda no nível mais alto, mas realmente quando você está com a dieta mais baixa em calorias, a quantidade proteica fica mais alta ainda proporcionalmente, né? E o carboidrato é também o macronutriente que eu mais gosto de elevar em dietas hipercalóricas, porque dentro da minha prática, as dietas hipercalóricas altas em gorduras, né, elas trazem um impacto mais negativo de acúmulo propriamente de gordura do que as dietas mais altas em carboidratos, principalmente para indivíduos fisicamente ativos. O carboidrato, eu vou colocar que ele gira no corpo, ele é consumido e ele não é estocado. A gordura ela tende a não ser uma boa fonte de energia para uma musculação, por exemplo, e um consumo, às vezes, acima daquilo que você precisa para as atividades mais essenciais que a gordura participa, acaba gerando propriamente um acúmulo de gordura. Então, de certa maneira, essa seria a minha dica. E paciência, né? Regularidade, comprometimento.
não vai ser de uma semana para outra. Ó, eu já fiz um raciocínio. Imagina que você treine também um músculo por dia, ou que você treine até dois músculos por dia e dê dois estímulos no mesmo músculo duas vezes na semana. Em um mês, assim, no melhor dos cenários, você não faltando, você treinando essas duas sessões, você vai ter oito estímulos. Eu acho oito, assim, ainda muito pouco para a gente ter uma expectativa tão grande de já no primeiro mês ter uma mudança corporal significativa. Mas se você fizer um antes e depois, você já tem que começar a ver um formato um pouco diferente, algumas melhoras sendo apresentadas. Então, se os resultados não estão aparecendo, se puder, busca ajuda, mas busca se envolver mais ainda com o seu caso, tenta entender o que você vem fazendo para depois também avaliar as possibilidades de suplementação, aquilo que, não consigo comer proteína na quantidade que eu ouvi falar que é bom para mim. Aí compre uma whey protein, coloque no momento do dia que melhor se encaixar, por aí vai. Perfeito, não, isso aí, perfeito, perfeito.